um feedback do que foi essa construção dessa avaliação, como é que foi lido, não foi lido, né? Então é importante a gente verificar alguns pontos, né? E até uma postura ética realmente, né? Para a gente não detonar. E o artigo da pessoa. Então, a gente inicia falando uma explanação da revisão por pareceristas, né? Normalmente, todo evento ou periódico são enviados para 2 pareceristas. Quando a gente faz aquele cadastro, né, solicitando lá as informações, sempre tem quais as linhas de pesquisa ou quais as áreas que vocês vão participar do processo de revisão. Por que isso acontece? Porque normalmente a gente não sabe de tudo, de todas as linhas. Então fica complexo a gente falar que vou fazer uma avaliação específica de uma área de medicina. Eu não tenho conhecimento. Então a gente se candidata sempre a fazer uma revisão das áreas a qual eu tenho conhecimento, né? A administração é uma área muito gigante. Então, a gente também não tem conhecimento de tudo que se acontece, e ainda mais com as temáticas novas que estão vindo para a área de gestão, nós não temos conhecimento gigante de todas. Então, a gente pergunta sempre normalmente é perguntado naquele cadastro para que a gente tenha aí uma possibilidade de conseguir visualizar a área do conhecimento ao qual esse revisor está preparado, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Quais as áreas as quais eu conheço e posso fazer avaliação de artigo, né? E me candidato. Por quê? Porque uma boa revisão para ver esse debate da crítica, principalmente da revisão de literatura e do método ao qual o artigo foi submetido, a gente precisa ter pessoas que realmente tenham um conhecimento, né? Para que tenha uma boa avaliação. Caso contrário, né, apesar de a gente verifica que algumas taxas, tanto em alguns eventos, tá, a rejeição desses artigos é alta, né? A gente verifica que talvez assim tem eventos que recebem 500 e aprovam 150, 200. Por que isso acontece? Porque não, normalmente, né, primeiro, é uma questão assim de quase uma não leitura do autor, ele submete errado os artigos na hora que é para colocar o nome e está descrito lá que envie com os dados, envie sem dados da identificação, e a pessoa troca os arquivos, isso acontece demais, e também pelo feeling do artigo, tá? Normalmente é a revisão de literatura ou é um método que tem alguns problemas. A gente vai discutir um pouquinho isso mais à frente. E, na verdade, assim, a gente falou do revisor, uma revisão, e o que é a revisão em si? Você lê esse artigo, você se recebeu para ser avaliador, e você recebeu um artigo lá, está lá na sua área de trabalho, qual é que você vai avaliar? Nesse artigo, a gente vai fazer essa leitura, e, gente, não é uma leitura que a gente começa assim, lendo, e eu falo assim, do mesmo jeito que você faz a revisão, quando submete um artigo para um evento ou para o periódico, você vai ler aquele que você recebeu. Então, eu tenho que tornar aquela parte bem substancial, ler realmente, tentar entender qual é o auge da teoria. Muitas vezes a gente tenta falar com os editores, né? O que o seu artigo tem para ser aprovado, né? Qual é o diferencial da informação que o seu artigo está levando para aquela linha teórica ao qual se propõe, né? São algumas questões que a gente verifica e tem que fazer na revisão, tanto quando eu estou submetendo, fazendo uma revisão de submissão do meu artigo, quanto eu estou recebendo desse artigo, né? Tal qual ele eleva a literatura, tal qual ele vai fazer um sentido para realmente ser aprovado, né, num evento ou na revisão de um periódico. E isso, muitas vezes, o que a gente tem visto é que as pesquisas estão se replicando, né? E a única questão a ser falada é que nesse público ainda não foi pesquisado, né? Ou que, né, qual é o diferencial da sua pesquisa? Por que nós estamos replicando, às vezes, um questionário, ou fazendo uma revisão de literatura, ou uma meta-análise? Qual é a diferença do que o seu tem,
né, da sua proposta de trabalho com aquelas que ainda ninguém fez. Né? O que que já está no mercado? É muito complexo quando a gente, quando está do lado de pesquisador, escrevendo um artigo e levar essa lacuna e tentar entender o que ainda não foi pesquisado nessa temática. Isso é complexo, mas hoje, gente, com as tecnologias que nós temos, com as IAs, nós conseguimos medir isso daí, o que que já tem no mercado, né? Antigamente era um pouco mais complexo. Hoje a gente tem um turbilhão de informação na palma da mão. Então a gente consegue realmente descrever o que ainda não foi pesquisado. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? É que aquilo foi pesquisado e como é que a gente vai traduzir isso na nossa realidade enquanto pesquisador. Mas a prática de uma revisão, ela tem que ser bem específica hoje, né? Vocês concordam que as informações estão na palma da mão. E se a gente não conseguir enxergar, fazer uma leitura boa desse artigo, tanto para submissão quanto para fazer a revisão, nós não vamos conseguir, né, muitas vezes, ver e levar o auge daquela linha ou o auge daquela teoria, tá? Ou prever uma lacuna ou possíveis lacunas, né, que existam. Toda teoria, por mais que já tenha sido muito pesquisada, ela ainda tem lacunas para serem trabalhadas. E a gente só precisa achar essa lacuna, entender como é que na prática a gente conseguiria trazer isso para a nossa realidade, para o nosso cenário de pesquisa, né? A revisão é um trabalho gratuito, né? É um trabalho que a gente fala. Muitas vezes você não vai ler só uma vez esse artigo que você está se propondo a fazer a revisão. Você vai ler duas, três vezes até entender e poder colaborar com essa pessoa que enviou o artigo, né? Não é às vezes na primeira vez que você vai ler que você vai conseguir entender tudo que ele fez, porque a gente fala, né, trabalho gratuito, apesar de alguns periódicos já estarem cobrando, mas aí é uma outra questão, né? Mas a revisão ela é um trabalho gratuito e que exige muitas vezes não só leituras e leituras, como também entender e se predispor a tentar compreender e ajudar aquele pesquisador nesse momento da revisão, né? A gente sempre fala, né? Uma revisão, ela tem que ser detalhada por esse motivo. Não adianta você escrever lá um parágrafo, olha, o seu artigo está maravilhoso, ponto final, o seu artigo está bom, que não está colaborando, né? Na verdade, você não está conseguindo visualizar então, a parte que aquele artigo está contribuindo com a nossa parte de pesquisador, com a nossa área, com a nossa linha. Então, faz valer a pena você conseguir compreender um pouquinho qual é essa parte de revisão e o que que ela tem para nos ajudar. Quando a gente fala de avaliação crítica e de revisão, né, de um artigo, a gente não tem uma receita pronta, né? Nós, como pesquisadores, é que vamos construir esses checklists, né, para tomar uma decisão. Esses checklists, de algumas áreas, como a da saúde, da medicina, já existem meio prontos, né? E que a gente consegue visualizar alguns parâmetros que já consegue ter. Na nossa linha, né, de administração, ciências contábeis, a gente ainda tá, cada um de nós montamos um, né, conforme o evento, né, e conforme a necessidade de um periódico. Muitas vezes, esse checklist, ele pode ser o mais completo, mas às vezes as pesquisas precisam de uma outro tipo de revisão, uma outra tipo de lista, que a gente precisa fazer uma reflexão dependendo qual é o evento e dependendo qual é o periódico, né? Então, muitas vezes, a gente vai falar do checklist e algumas partes do que tem que ter o checklist, né? Para essa revisão, que se faz necessário para que a gente consiga auxiliar a pessoa que submeteu, porque ele passou horas fazendo, às vezes, um ano, 2 anos fazendo uma proposta de artigo para submeter para o evento. Então, a gente também, vamos se dizer de uma certa maneira, quando se dispõe, mesmo sendo uma função gratuita, enquanto pesquisador, nós precisamos entender o que ele fez para poder colaborar, porque aí, quando ele manda para um evento ou um congresso, ainda é o momento de discussão daquela temática. Ele pode enriquecer mais, dependendo quem for os avaliadores, fazer essa revisão e
tentar mandar para um periódico melhor, tentar submeter para uma revista aí que realmente vai colaborar com o auge daquela compreensão daquela pesquisa daquele tema. E aí a gente vem delineando, né, qual é o papel do revisor, né? Todo periódico, vocês já devem ter submetidos aos periódicos, então tem lá a equipe, né, editorial. Então, sempre é formado de um editor, né? Tem uma comissão científica, a comissão de avaliação, a comissão e qual que é o papel do revisor, do avaliador em si? É ajudar o editor ou o coordenador desse periódico, né? Então, através do que ele vai falar no manuscrito dele, ou no processo avaliativo, ou as notas, porque às vezes vocês também vão dar notas, né? De 1 a 5, e comente, aparece uma caixinha de comentários a respeito da introdução, de cada uma das partes do processo do artigo. O que que a gente tem? A gente vai contribuir e tentar entender se realmente aquele periódico, aquele artigo tem a ver com o periódico também, né? Porque muitas vezes a gente recebe os e-mails, desculpa, os artigos, e o que que acontece? Eles não estão dentro da grande linha do papel da revista. E aí, por exemplo, uma revista de gestão, ela é aberta, ela tem, quando a gente fala gestão, ela tem todas as áreas. Então, analisar se aquele periódico, né, através do busca, ver se a sua temática está lá, né, através, primeiramente, ver quem são os professores que estão na equipe, lá no conselho, né, de revisores e no conselho editorial. Muitas vezes isso aí vai ajudar você a ver o papel da escrita, porque na verdade o revisor, os dois revisores, eles têm e almejam ali trazer esse periódico, construir essa melhoria do periódico e trazer isto para a revista. Porém, gente, hoje está uma disputa de periódico, a gente está vendo aí a questão, nós não vamos entrar em tanto detalhes da CAPES, em questão de conceitos da revista, mas isso vai se tornar cada dia mais competitivo, né? E as revistas vão querer subir a sua nota também. Então, por isso, essa construção, essa amarração, né, da importância de ser um revisor, tanto de periódico quanto do Congresso, porque, por exemplo, do Congresso, a gente sabe que essa temática vai ser levada numa discussão, né, dentro de uma sala, e que muitos outros pesquisadores que são da linha também vão estar junto. Então, isso daí ainda vai aumentar, né, fora no Congresso, a revisão que você tem do revisor, dos dois revisores que leram o seu artigo, você também vai ter a revisão e a discussão da plenária que tem quando você apresenta o seu trabalho. Então, o Congresso ele é bem rico. O revisor do periódico, você vai ter ele por escrito, né? O qual você vai ter que solicita-se, né, uma adequação em alguns pontos para estar dentro do periódico. Então, nós temos aqui a revisão construtivista, né, que é o intuito realmente de você propor uma construção de ideias para aquele tema que o avaliador está te enviando. Oh, desculpa, o avaliador não, o artigo que você está avaliando, tá? Então, você vai propor uma construção. Para propor essa construção, eu tenho que conhecer a temática, né? Por isso que a gente sempre fala, se proponha a fazer a avaliação daquele tema que realmente você considera estar preparado para poder fazer, para você poder argumentar, né? Para você entender qual é o método, né? Muitas áreas têm métodos distintos, uns são qualitativos, outros são quantitativos, e a gente, às vezes, cada pesquisador não precisa entender de todos os métodos para avaliar, mas pelo menos ao se propor a fazer um que realmente você construa aí a sua ideia e que você realmente entenda o que está sendo falado naquele tema que você está lendo. Até para você pôr um argumento justificado para que o autor entenda o que você está pedindo, né? Muitas vezes a gente faz
uma ligação, uma ponte, né? Quando você lê uma revisão de literatura, uma revisão sistemática, uma meta-análise, tentar entender alguns autores, né, que a pessoa trouxe ali, expôs ali, e às vezes faltou um outro autor que você considera importante. Essa revisão construtiva, ela é para isso, que você sugira esse autor, né? Para ele, ou tentar entender o porquê ele não inseriu esse autor dentro daquela revisão de literatura. Isso vai fazer crescer muito mais a temática, vai fazer com que a gente consiga entender a lacuna proposta através dessa revisão. Isso é de extrema importância, porque a gente consegue visualizar que alguns artigos, às vezes, não discutem, ou porque colocou uma ideia, vamos só visualizar os 5 últimos anos. Né? E não, a gente pode construir de repente um autor que ficou faltando, inserir ele de um outro ano, mas por quê? Ele é muito importante para aquela temática. Então, a gente consegue aí minimizar as fraquezas através dessa revisão construtivista, né? A gente bate muito com a construção do conhecimento, do aumento daquela área através da construção com os revisores. Um artigo nunca está 100% bem feito, a gente não consegue terminar ele muitas vezes e falar assim, ó, hoje nós fechamos, está 100% perfeito. Se artigos nossos que a gente já fez lá há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, se a gente fosse ler, nós iríamos mudar todo o patamar dessa revisão, né, de literatura, muitas vezes até da construção do método, porque quanto mais a gente vai fazendo a revisão, e isso é muito importante que vocês entendam. Quanto mais revisão de artigos a gente faz na linha, mais capacitado você fica até em mais assim com o olhar de cobrança quando for escrever. Porque aí você já tem uma visualização daquela área que você fez avaliações, construindo saber. Então, mediante a isso, a gente consegue visualizar conceitos melhores, autores melhores, metodologias inovadoras, né? Porque a cada momento vem construindo uma rede de estruturas, de métodos, então a gente consegue, nesse patamar, construir e propor isso para o autor que está enviando. A revisão imparcial, né? Nesse aqui, então, nós temos a construtivista, que é aquela que a gente espera, né, dos revisores, tanto no periódico quanto no evento, num congresso, que não envie, eu costumo dizer, um parágrafo só, né, para sugerir para o autor, porque a gente também, enquanto autor, não gostaria de receber, né, uma avaliação que não contribuísse ou não justificasse a não aprovação do artigo. Então, por isso que é importante, né? Quando a gente vai reprovar também o artigo, tem que ter um bom argumento do que se faz necessário para essa reprovação, porque o autor vai ler. Então, como que você gostaria que, né, de receber que seu artigo também não foi aprovado? É a mesma forma que você gostaria que escrevesse para essa compreensão, esse entendimento. Então, o revisor imparcial, ele observa os méritos em trabalho, né? E não adota uma direção que o revisor construtivista seria se ele fosse o autor. Então, quando a gente faz essa imparcial, ele observa não o todo do artigo como a gente faz na parte construtivista, tá? Então, eles usam alguns pontos que às vezes são superficiais, ele não emerge, ele não interage com o que o autor escreveu naquele artigo. E a gente precisa entender o que ele escreveu, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente fala muito bem sobre o trabalho, né? Por isso que a gente vê que às vezes algumas apresentações em banca, em congresso, às vezes são melhores do que o que está escrito no papel, porque a pessoa ela entendeu, mas na hora às vezes da gente colocar e transcrever isso no papel, falta alguns detalhes que só na cabeça do autor às vezes está. Então, isso precisa ser inserido, né, para que o revisor não faça uma revisão imparcial também, tá? Então, a gente tem que inserir qual é o direcionamento que aquele autor, que a gente considera que é muito importante para que ele faça, para que ele saia do Congresso e possa ter esse artigo aprovado, né, num periódico aí de destaque e
né, submeta ele e que tenha sucesso com a parte aí desse momento, dessa literatura que ele se propôs a estudar. E aqui a parte mais triste, né, que nós temos, que é a ou vamos se dizer, receber que o seu artigo foi rejeitado, que ele não foi aprovado, né. Tem alguns até que explicam, né, a justificativa: "Olha, o avaliador A falou isso, o avaliador B isso, então nós chegamos a uma certa conclusão de que ainda merece e carece ser melhor estruturado nesses seguintes pontos". Por quê? É difícil a gente aceitar que um trabalho, que nem eu falei no início, né, o nosso bebezinho que você construiu aí, levou 1 ano, 2 anos construindo essa questão do do artigo, seja rejeitado, tá. Mas acontece muitas vezes, tá, e isso, vamos se dizer, é porque ainda está faltando um amadurecimento, ou muitas vezes o autor não percebeu que a área já amadureceu para aquela determinada temática e que a gente precisa e carece, né, que seja revisto realmente. Não significa que o artigo está péssimo ou está ruim, gente, tá? A revisão ela é rejeitada por N motivos, como eu já falei, alguns deixam, né, na hora da submissão, o nome dos autores, e a gente sempre pede, né, para não enviar, tem um arquivo sem qualquer tipo de identificação dos autores. Isso vamos se dizer, acontece mesmo, tá? É muito a questão da rejeição, porque enviou em artigos ali errado, que estava sem nome, enviou no, né? E isso é complicado para a gente, tá? Às vezes por causa de normas, né? A pessoa submete lá norma APA para o evento que está pedindo a BNT e a vice-versa também, tá? Então a gente carece, a norma da BNT mudou, né? Então a gente tem que procurar, olha, como é que está a norma? Houve mudanças e a gente precisa, porque muitas vezes, né, o conteúdo está beleza, mas muitas vezes ele carece de estar atendendo às normas daquele periódico, tá? Então, a gente tem que olhar sempre e pensar, se eu fosse enquanto avaliador e enquanto eu estou autor também, né, eu não quero que ele seja rejeitado. Olha, vou dar uma olhada lá naquele evento, quais são as normas que estão naquele evento. Vou olhar naquele periódico, quais são as normas que estão inseridas naquele periódico, né, o que é que eu tenho que fazer? Hoje a cobrança está muito maior nos periódicos, por N motivos. Hoje, olha quantas pessoas, né, o número de mestrados e doutorados na área de ciências sociais aplicadas existentes. Então, as revistas, elas não aumentaram o número né, na verdade, aumentaram o número de submissões para elas, mas em número de crescimento e desenvolvimento de um periódico, ele leva um tempo para ele ter uma nota boa. Então, mesmo que a gente comece um periódico hoje, isso é uma, né, a maioria já vai nos periódicos que têm notas boas, né? Porque ela criou uma equipe de avaliadores bons e que entendam de todas aquelas áreas. Não significa, gente, quando a gente tem um rejeitado, que realmente é naquele momento e daquela hora para aquele periódico. A gente pode conseguir melhorar, até aumentar aí a questão da lacuna teórica que existe nesse momento e enviar para outros periódicos, né? Não é necessário a gente rejeitar muitas vezes, aí vocês é que vão ter esse discernimento, né? Ah, só porque errou um português, ou só. Não, solicita correções, né? Muitas vezes passa desapercebido e a gente precisa aí rever alguns itens, algumas coisas, né? O rejeitar tem que ser algum motivo realmente, penso eu, muito crítico e muito difícil, tá? Quem já teve artigos rejeitados ou recebeu um e-mailzinho, né? É, que foi rejeitado por algum motivo N, ou porque não faz parte da linha do periódico, ou porque tem algum problema no método. Sempre é assim, tenta corrigir e submete para outro, porque às vezes no outro que está mais adequado, o mais difícil é a gente achar um periódico adequado para aquele momento da nossa pesquisa.
É, aqui, quando a gente fala também do rejeitado, né, nós sempre, os artigos são distribuídos antes da revisão externa pelos pares. Então, como é que chega lá, né? Primeiro, o editor vai ler esse periódico, vai verificar a aderência dele e vai encaminhar para os avaliadores que colocaram daquela área do artigo. Então, muitas vezes, quando a gente fala o desk reject, né, ou seja, rejeitados antes da revisão, é porque eles têm problemas significativos de linguagem, conforme a gente já falou, não estão em conformidade com as orientações, né? Então, muitas vezes, até eu acho que tem periódico que coloca mais de uma página, né? De tanta argumentação, de tanto. Hoje também tem que inserir o que cada um dos autores no artigo fez, então quem fez o método, quem se dedicou na revisão de literatura, né? Muitas vezes você tem que ver essa estrutura entre os autores, né? Então, não seguir também as orientações que estão lá é, é mandar de qualquer jeito, vamos se dizer assim, para o periódico, nem observar essas orientações, pode ser um risco de ser não aprovado, tá? Não ser um tópico abordado pela revista, isso também acontece muito, tá? Eu oriento sempre quando vai submeter para a revista, vai lá no periódico, vai no busca e tenta verificar. Então, o que está de real? Se na teoria, sustentabilidade, vamos pesquisar se é pela palavra-chave do seu artigo, da sua proposta de palavras-chave, se lá realmente tem está falando sobre o artigo. Se não, vai ser receber um e-mail já também que esse tópico abordado pela revista não faz parte. E não explicitar de maneira convincente a contribuição do campo do conhecimento. Isso está se tornando bem obrigatório, tá? O que é o que a gente já falou no início, né, da apresentação, de qual diferencial que o seu artigo está trazendo e para aquela área, né? Não significa que hoje existe aí diversas revisões de literatura, né? E a gente sempre pergunta, né? Qual é a teoria e o contexto, né? Porque a teoria, nós lemos a teoria, a gente constrói com os autores principais, a gente vai fazendo aos poucos aí essa avaliação, né, da teoria, e a gente precisa achar o nosso contexto, né? Aquela teoria enriqueceu porque foi a questão regionalidade, foi estudada, a questão de um público diferente, né? Porque a teoria ela está lá, a gente é que vai construindo mediante o nosso contexto. Então, isso é muito importante. Qual foi o avanço na teoria que o teu trabalho contribuiu? Né? Muitas vezes a gente não encontra esse parágrafo em quase nenhum dos textos, porque as pessoas já chegam nas considerações finais e elas estão tão cansadas que elas não conseguem mais enxergar qual é a contribuição real, né? O que o teu trabalho, o que você estudou aí 1 ano, 2 anos, ou às vezes 4 anos, né? Ele contribuiu de maneira a formar mais conhecimento, né? Na teoria. Você vai ser mais citado por causa desse conhecimento, esse avanço que você trouxe nessa lacuna teórica. Isso aqui, gente, não tem um tamanho, tá? Pode ser, a gente não fala que um grande conhecimento ou um pequeno conhecimento, todo conhecimento ele tem que ser uma contribuição e uma lacuna que tem que estar expresso isso no seu artigo, tá? Os tipos de revisão, né? Então, nós falamos já que a revisão, o rejeitado, né? Não é aquele que rejeita, um bom revisor, porque muitas vezes a gente pensa, ele é um super revisor, né? Mas ele reprova de 10, ele reprova 9 e um que ele aceita. Não significa que ele é o melhor revisor, tá? Não significa também aquele que aprova todos é o melhor revisor. Nós temos que ter um meio termo, tá? Analisar realmente o artigo se ele tem méritos para ser aprovado. Por quê? Tem que estar no nível aceitável de cada um. Essa questão do nível vai depender do periódico, ou do congresso, ou do evento, mas muitas vezes a gente tem que trazer essa contribuição descrita para esses autores, né? Normalmente tem alguns periódicos e alguns eventos que fazem no final uma avaliação. Avalie, né,
me deu uma nota de 1 a 5, né? O que você considerou no processo de avaliação que você recebeu do seu avaliador naquele trabalho. E isso faz a diferença, porque aí você consegue visualizar quem contribuiu, quem não contribuiu, né? Quem realmente se dedicou para fazer essa revisão. Como a gente já falou, a revisão ela dá um trabalho, ela não é um efeito automático. A revisão a gente exige dedicação, né? É um trabalho gratuito e que a gente precisa realmente verificar tão qual eu quero colaborar com aquela temática, né? Por isso que quando envio normalmente as pessoas recebem por e-mail, né, o convite. Você quer ser avaliador, né? Aceita ou não aceita. Não é que você vai ser um mau avaliador se você não aceitar naquele momento. É uma compreensão de que a vida nossa tem tanta dedicação, tanta correria, e a gente sabe como exige dedicação, né, para uma revisão, para se dispor a fazer a avaliação, então a gente sabe da estrutura como cada um de nós se encontramos naquele momento. Então, só aceite para realmente você poder se dedicar ao trabalho. E agora a gente vai falar da essência das avaliações, né? Primeiramente, a gente fala um ponto aqui sobre respeito ao fazer o parecer. Olha, cada um faz o parecer de uma maneira, né? Dependendo do foco, conforme você lê e a sua experiência com a temática, qual é o ponto que você vai mais se dedicar a contribuir com o autor. A gente fala a respeito, porque já acontece de alguns pareceres, né, serem meio, a crítica ser muito negativa e não menos construtivista. Ou seja, e haver desrespeito nesse momento com o parecer. A gente pede um auxílio, né, para que todos consigam fazer com respeito, pensando sempre que se você fosse o autor, como você gostaria de receber esse parecer, né? Você gostaria de ser criticado negativamente? Olha, porque faltou isso, né? De uma forma que você construa ou de uma forma desrespeitosa. Então a gente tem que pensar nesse ponto, tá? Na hora da construção do parecer, a forma como eu vou conduzir para que o autor leia e realmente perceba que o parecer, olha, foi legal, construiu, me ajudou, realmente eu vou fazer isso que ele está falando. Porque as pessoas, como a gente falou, gastou tempo, gastou energia, às vezes, né, dinheiro, viajou para fazer essa pesquisa. Então, pelo menos a gente, ao escolher aquele determinado evento, aquele determinado periódico, a gente deve esse respeito a essas pessoas, porque eles exerceram um tempo para mandar para a gente avaliar. Então, isso é muito bom nessa construção, que a gente mantenha isso, porque aí, olha, eu recebi um feedback tão bom naquele evento, né? Que eu vou mandar de novo quando tiver o evento. Eles realmente se dedicam para fazer a avaliação. A construção dessa avaliação foi feita e foi muito boa. Eu consegui até avaliar para um periódico. Então a gente tem que pensar como é que eu quero ser, né, chamada ou convidada para ser avaliadora, mas fazendo sempre uma construção dessa, com respeito no parecer. E todo o processo de avaliação está relacionado à atividade do educador. Muitas vezes a gente fala assim, lá no currículo Lattes, né, onde que eu ponho, né, não tem essa função avaliação é gratuito, é um serviço que, né, exige um tempo meu, muitas vezes 2, 3 horas para conseguir entender um artigo e fazer uma boa avaliação, e eu não vou colocar onde, o que que eu vou fazer com né, o certificado ou o e-mail que eu avaliei. Tem um lugar no Lattes que a gente deve colocar como parecer técnico, tá? É uma sugestão, às vezes tem pessoas que colocam também nas funções, mas a gente coloca como um parecer técnico até para ter esse feedback que a pessoa está sempre avaliando, está sempre construindo essa avaliação e participando, né, desse processo, né, naquela determinada linha. E para ser avaliador, né, a gente primeiro fala, o primeiro ponto é compreender o papel de ser avaliador, né? Porque eu preciso entender qual é o meu papel,
qual é a minha função? Então, a gente falou muito do revisor, que ele é o papel, é o avaliador, né? Como a gente fala, avaliador sempre vai dar uma nota, um conceito, né? Igual a gente está elaborando prova, eu também vou dar um conceito, né? Então, a gente tem ou não é notas, né? Em maioria é numérico, né? Então, a gente precisa saber ou aprovado ou reprovado, ou carece, né, de uma melhoria nesse artigo, mas a melhoria tem que ser através dessa avaliação que cada um de nós faz. Eu preciso também, como um bom avaliador, conhecer o foco e o escopo do periódico ou do evento. Então, me propus a fazer uma determinada avaliação, vou lá no site e verifico quais são as normas, qual é o foco, né? Então, todo evento sempre tem uma temática forte, uma temática que vai ser trabalhada aquele ano. Então, a gente dá uma olhadinha para ver o escopo, como é que temática que está sendo trabalhada, o que eles estão se propondo a fazer esse ano, né? Então, o periódico também, tá? Cada um, por mais que seja revista de finanças, revistas de marketing específicos, mas dentro da área, da grande área, tem trabalhos com focos específicos em determinado período. Então, está acontecendo, às vezes, alguma coisa na economia, está acontecendo alguma coisa específica no mundo, que o periódico pode abraçar e o evento também como uma linha de ser estudada, tá? Outro item importante que a gente falou é conhecer o tema do trabalho. Então, não adianta nada avaliar temas, colocar aqui, às vezes eu sou de todas as áreas, né, do conhecimento, sendo que eu só conheço, a gente não dá conta de conhecer tudo e não precisamos. Já conhecendo uma linha que você se propõe a estudar, já está de bom tamanho, se propõe a avaliar também, né? Entender o método do trabalho, né? Método como a gente já falou, existem diversos métodos, tanto dentro da qualitativo quanto dentro do quantitativo, e esse leque de opções de método também é muito gigante. A gente não é obrigado a conhecer todos, mas especificamente aquele que você se propõe a avaliar quando aparece lá, né? Ah, qual método que você avalia de trabalho, tá? Ah, mas hoje em dia algumas áreas estão indo mais para o qualitativo, outras áreas estão indo mais para o quantitativo. E normalmente é o perfil de cada área seguir uma determinada metodologia. Ter tempo disponível para avaliar, hoje a gente sabe da correria de todos nós, né? E a questão, a palavrinha tempo tem sido cada vez falada menos tempo, né? Então a gente está sempre com menos. Então, na hora da gente se propor a avaliar, se candidatar para avaliar, ter essa dedicação que a gente precisa ter, né, para contribuir, para fazer sempre um parecer construtivista aí para o autor e respeitar as escolhas de trabalho do autor, né? Muitas vezes o respeito ou a forma como você escreve, a gente já teve avaliação que, por exemplo, o artigo tem lá 10, 12 páginas, né? Muitas vezes lá no final a gente verifica que o avaliador fez 10 páginas, fez 10, 12 páginas, o mesmo tanto que foi para a pessoa, para o autor mandou para o periódico, o avaliador conseguiu construir, mas para isso ele levou um tempo, não significa que a gente precisa fazer desse formato, tá? Mas assim, dicas e escolhas do autor sempre respeitando, porque ele não vai refazer o trabalho todo novamente. O primeiro ponto que a gente vai discutir, né, é sobre o título e resumo. Muitas vezes a gente, o título ficou muito chamativo, o título ficou muito legal, né? Então, a gente tem que analisar, ler o título, né, e ver se no título tem o tipo de estudo real que ele está fazendo, né? Tem títulos que chamam a atenção e tem títulos que precisam ainda, às vezes, ser estruturado porque não está de acordo com o seu objetivo, ou ele não está falando, né? No título, a expectativa é que ele fale o objetivo dele, o que que ele vai fazer, o que que ele está se propondo a estudar, né? Ou o local também, aonde ele está se propondo a estudar. Então, em seguida, eu li o título, a gente vai ver o resumo, tá? O resumo,
esses pontos aqui são alguns pontos que se fazem necessários. Ah, mas pode ter mais? Sim, ele pode ter mais, mas aí depende também o número de caracteres da onde ele está submetendo, né? Então a gente vai falar lá um pouquinho sobre a introdução, o primeiro parágrafo do resumo, trazer o cenário do que você está estudando, né? Ou se propõe a estudar gestão de pessoas, dentro da linha, o que que eu vou fazer? Né? Então, traz esses dois parágrafos ali na introdução o grande problema institucional, se coloca ele numa situação de trazer já o objetivo, né? Porque aí você já em seguida fala, devido a isso, ou diante de objetivo da pesquisa, né? Deixando o objetivo bem claro, né? De uma forma simples e resumida, lembrando que é um resumo. Muitas vezes o resumo vai aí até 200 palavras, 250 palavras. O método, né? É importante trazer a população desse estudo, com quem que eu estou aplicando, né? Com quais ali não vai desenhar delinear toda essa população, mas trazer a população desse estudo e os procedimentos realizados, né? Foi uma survey, foi uma entrevista, é importante para que as pessoas, e até quando você submete, né, o processo de quem vai avaliar já tenha entendido que esse método é o que vai ser avaliado, então a gente tenta encaminhar para aquela pessoa que nós já sabemos que se propôs a avaliar aquele tipo de método. Resultados, né? Isso aqui tudo é muito resumido, tá, gente? Características principais da população e o achado principal, ou seja, o que que o teu resultado, a tua pesquisa levou a você a achar como diferencial a sua, aqui mais ou menos você já pode delinear a sua contribuição, qual foi o seu avanço, né? Então você teve como resultado isso, e isso avançou na teoria em tal ponto, em X ou Y, né? E a conclusão, que ela tem que estar ligada, né, declaradamente ao seu objetivo principal de pesquisa. A estrutura que a gente espera de um artigo científico. Então, depois de verificar a questão do resumo, a gente espera que os passos dos artigos científicos estejam assim, né? A introdução, o método, os resultados, a discussão, a conclusão e as referências. Ai, professor, mas eu vou ter que avaliar item por item. O essencial seria que a gente colocasse lá, seria muito bom, a introdução, o que que você viu? Faz lá a leitura da introdução e já faz né, no seu parecer o que que é a introdução que você pode contribuir com relação aos métodos, aos resultados, né? A discussão deles. Esse seria a estrutura, fora que aqui tem a revisão de literatura. Para a revisão, aí você tem que conhecer muito bem os autores, tá? Para que você traga também uma sugestão de artigo científico que possa contribuir com esse autor, ou de um autor que ficou faltando e você fala, não, ele vai direcionar para que ele orientar ele, que pegue esse autor e insira no trabalho, que isso vai enriquecer o trabalho dele, tá? Os resultados, muitas vezes a gente dá sugestões, né, de tipos ou de valores ou erros que saiu em alguma coisa, dá sugestão de ou reescrever ou rever o resultado, né, ou o tipo de análise que foi falado. Na conclusão e referências, a conclusão tem que ter sempre aquelas partes que a gente vai estar falando agora, de sugestão de pesquisa futura, qual foi a sua alimentação, tá? E as referências, ver se está nas normas daquele evento, ou está na norma APA, ou está na norma da BNT, né, qual momento essas referências estão. Tem no localizar, a gente consegue fazer a consulta de autor por autor e às vezes falar, olha, esse autor você citou lá na revisão de literatura, mas não está lá nas referências, então faça uma revisão geral dos autores, porque o autor vai escrevendo, né, e muitas vezes tira um parágrafo, tirou aquele autor, mas lá das referências ele não tira, ou continua, falta na referência, ele traz uma ideia nova na revisão de literatura e lá nas referências não se encontra o autor. Então, essa nomenclatura de ficar trabalhando e conferindo é um papel também, não só do autor, mas de um revisor, tá?
Então, aqui a gente chega no momento do critério geral de avaliação, né? Então, um artigo a gente espera, né, avaliar ele pela clareza e objetividade do que ele está se propondo. É original o artigo e a relevância dele, e hoje em dia a gente chega numa muita dúvida, né, do qual é a originalidade daquele artigo. Por isso que a gente falou lá no início, qual é o avanço do resultado final promoveu naquela teoria, né? Cada teoria, por mais que já seja muito debatida no campo de pesquisa, por mais que já tenha está sendo muito falada, ela tem uma originalidade dependendo do resultado qual você achou no seu estudo. Então, isso faz valer muito a pena essa originalidade trabalhada. A coerência metodológica, se realmente, né, não criou nada lá no meio diferencial, que realmente seguiu aquele rigor metodológico, né, de cada uma das teorias metodológicas. A discussão, a gente, com o resultado, a gente já espera que seja uma discussão referente ao que ele trouxe, né, na metodologia, na revisão de literatura, desculpa, a qualidade tem que estar discutida com os autores, né, é esperado isso, né, na avaliação, que a discussão dos resultados é o ponto principal, vamos dizer, de lá que você vai poder falar o qual o avanço da sua teoria e chegar nesse momento para que você, no final, consiga concluir o tamanho do seu avanço naquela parte teórica. E a parte da conformidade ética, né? Toda pesquisa, a gente sabe que nós temos o comitê de ética, né, com seres humanos e que é de suma importância. Você também colocar no seu artigo qual for, em que momento você fez a submissão ao comitê de ética. Muitos periódicos, gente, solicitam isso, então a gente tem que acompanhar, por isso que a gente falou lá no início, verificar a norma, né? Porque também é um processo que demora e que a gente não tem do dia para a noite todas essas avaliações para poder submeter. Então, eu quero submeter para um periódico X, eu tenho que ir lá olhar antes quais são as normas, o que ele pede a avaliação do comitê de ética, então eu tenho que submeter, né? Eu acho que é de extrema importância, porque quanto mais pessoas leem o seu trabalho, mais rico e mais coerente ele vai ficar com a possível aprovação, né, para onde você está enviando. Nos aspectos metodológicos, o que, que nós vamos avaliar? A adequação do designer, né, da pesquisa, né, ele está seguindo o rigor qualitativo, quantitativo ou pesquisas mistas, né? Cada uma tem aí a sua importância e o seu desenho do que tem que seguir o passo a passo, né? Então a gente vai entender nos aspectos metodológicos se ele desenvolveu esse cenário, entender o tamanho amostral, ele fez com grau de confiança, não fez com grau de confiança, como é que foi esse tamanho amostral? Isso é necessário, ele está descrito nos aspectos metodológicos, como é que ele localizou esse tamanho dessa amostra, né? Fez tem um autor por trás, né, justificando o tamanho amostral. Os instrumentos de coleta de dados foram de pesquisas validadas, foi da onde surgiu esse instrumento de coleta, isso é muito importante a gente tentar entender. Foi feita a construção pelo próprio autor, né? Muitas vezes também tem que estar lá descrito como ele construiu esse instrumento, da onde ele se tirou, trazer o nome dos autores, tem que estar relacionado isso com o instrumento. A validade e confiabilidade, né, desses instrumentos e desse tamanho amostral para fazer antes aqui a análise estatística. Ou fazer a parte da análise qualitativa, né, dessas entrevistas também, como é que foi todo esse processo que também tem a validade e a confiabilidade de cada um desses cenários, tá? Então, a gente tem que entender muito bem a metodologia empregada, lembrando bem que tá ligada lá com o objetivo. Então, a gente faz, vamos dizer, nesse momento dos aspectos metodológicos, uma análise. Olha, ele se propôs lá no objetivo isso, e agora na metodologia está fazendo isso. Então, a gente já faz, eu falo, essas ligações para poder fazer uma boa avaliação desse artigo e conseguir contribuir com o autor.
A ética e o plágio, né? Muitas vezes a gente tem aí os tipos de plágio, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Plágio, hoje em dia, a gente, né, considerou que as ferramentas, né, da internet muitas vezes ajudam. Eu costumo dizer, não é proibido utilizar ferramentas de IA na construção, mas com o propósito de contribuir para você aumentar o conhecimento no seu artigo, né? E plágio não é uma coisa que infere aí muitas vezes a questão da integridade da pesquisa, tá? Então, a gente tem alguns tipos de plágio, né? O direto, o mosaico e o autoplágio, que a gente vai estar falando um pouquinho, e tem algumas ferramentas de detecção de plágio hoje em dia. Eu citei duas aqui, tá? A CopySpider é uma que é bem utilizada, é uma plataforma gratuita, porém, posso passar um artigo que eu estou suspeitando que tenha plágio, a maioria dos pesquisadores e avaliadores muitas vezes passam sim, né, num software específico, tá? Isso faz com que você contribua também para o autor. Muitas vezes ele pegou um trecho e não citou o nome, né? Muitas vezes ele reescreveu, e nós temos, às vezes, trabalho que foi copiado, né? Foi só traduzido do inglês para o português, né? E tudo isso é o tamanho gigantesco de ser avaliador, né? Nessa parte do momento da ética e plágio, tá, gente? Alguns links que eu acho que é interessante também para vocês consultarem sobre a ética e integridade, que está no portal da CAPES, e as diretrizes do CNPq. Exemplos de artigos mal avaliados, então, né? Quando o título é incoerente com o objetivo, tá? A gente não tem uma clareza do que o título e o objetivo está falando uma coisa, o título é outra. Falta de clareza nos métodos, quando não está detalhado o que realmente a pessoa vai fazer, né? Eu acho que o método ele é de extrema importância para você mostrar qual é o alcance dos objetivos quando a gente escreve. E quando a gente espera ler, a expectativa é que esses métodos estejam muito bem claros, muito bem detalhados, para o alcance do objetivo geral em que se propõe aquela pesquisa. A discussão ela é superficial, né? Porque se você muitas vezes fez um método ou muito complexo ou faltou detalhes nesse método, o que que acontece? A sua discussão você não vai conseguir andar ela e você não vai conseguir delinear qual é o tamanho do conhecimento que você está trazendo para essa linha. A amostra foi inadequada ou mal descrita, também acontece. Muitas vezes, algumas pesquisas delineiam um determinado tipo de amostra e parece que os resultados não são tão coerentes com a amostra, e aí fica uma forma que você não consegue descrever a real situação do que está acontecendo. Erros na análise estatística, né? E isso hoje em dia, alguns periódicos estão pedindo a base de dados do Excel, né? Ela fica disponível até para. Porque se de repente ele fala, usou um software, tem software que dá erros, mas muito próximos assim da análise estatística e não era para se dar, mas aí a pessoa pode recalcular de novo e conseguir, através da base de dados, verificar os erros nessa análise estatística e até poder contribuir com o autor de uma determinada maneira, mostrando para ele, né? O plágio detectado em partes do texto, isso aqui a gente consegue verificar através dos softwares e até o próprio software gera, né, uma planilhinha o CopySpider, no caso, dá até o link da onde a pessoa tirou, né, e aparece em outra cor no texto do artigo. Isso também ajuda a você verificar o que é o plágio realmente, né, daquele texto. Aqui a gente tem um roteiro resumido para avaliação, tá? Crítica. Então, inicialmente, a gente verifica o alinhamento do objetivo, método e resultado, analisar a clareza e a coerência nessa redação, né? Muitas vezes o que a gente fala que é a clareza e a coerência é ter os links entre os parágrafos, um parágrafo está falando com o outro, né? Muitas vezes tem pessoas que escrevem
10 linhas e depois o parágrafo seguinte tem 3 linhas. Então, tem que haver uma coerência também entre os assuntos, não escrever muito num parágrafo só e deixar os outros aí com 3, 4 linhas, né? A gente verificar a originalidade, né? Relevância do tema, realmente o que ele contribui originalmente, ou ele está replicando um questionário já validado, só mudou a questão de público. A gente precisa também fazer esse tipo de avaliação, né? Checar a validade, a confiabilidade dos instrumentos que estão sendo utilizados. Novamente, a gente conferir a ética e a adequação a essas normas a qual se propõe avaliar, analisar a discussão e implicações práticas e o uso de ferramentas de IA. Normalmente agora as pessoas estão colocando, e não é um erro, né, que utilizou as ferramentas de IA para apoio, não a avaliação humana. Então, não adianta colocar lá para a IA fazer a avaliação do seu artigo, porque muitas vezes ela não vai conseguir enxergar o que você que estudou aquela área pode contribuir, né? E a gente percebe muitas vezes que as contribuições não são muitas vezes humanas do texto, né? Dá para a gente perceber pelo texto que foi uma IA que ditou, e ela vai ditar o básico da situação, ela não vai fazer uma avaliação tão boa, tão qual uma pessoa faça com que tenha o conhecimento daquela linha. Então, a avaliação crítica, a gente pode utilizar ferramentas de IA, mas eu tenho que realmente ler e me dedicar ao artigo, porque quem pode contribuir com o avanço da teoria é quem está fazendo a avaliação. Então, como fazer, né, uma avaliação crítica de um artigo científico? Primeiro, a leitura preliminar, eu tendo uma visão geral, né? Tem cada um de nós, eu gosto de rabiscar colorido, sinal verde, amarelo, né, e vermelho. Aí a gente faz essa avaliação, essa leitura, e você consegue ter ali uma forma geral e dinâmica desse artigo científico, o que ele está trazendo. Às vezes, assim, vai um dia, dois, para no segundo dia ou terceiro, você conseguir construir um parecer, uma ideia, para fazer uma reflexão realmente, né, do que ele está contribuindo, quais são as conclusões, qual é o panorama geral que esse artigo avançou, o que ele está trazendo de diferencial para a área, para aquele congresso ou para aquele periódico, né? Verificar também se o objetivo é claro, se está alinhado com o conteúdo qual se propõe a fazer, né? A análise por sessão, né? Na introdução, eu costumo deixar como um checklist algumas perguntinhas, né? O problema está definido, né? Está aparecendo uma situação bem coesa com que ele se propõe a estudar? O objetivo geral e específico estão declarados naquela introdução? Muitas vezes, como ele não conseguiu delinear o problema, né? O objetivo geral parece que fica meio solto, fica um parágrafo sem fazer links com os outros, né? Existe fundamentação teórica adequada para a revisão da literatura? Né? Como é que está essa literatura? Normalmente a gente vai pelo objetivo geral do que está na proposta da pesquisa. Então, aí eu consigo ter uma base teórica ou começar a entender a construção dessa revisão de literatura. O artigo contextualiza lacunas e as justificativas. Qual é o gap dessa sua pesquisa, né? Muita gente fala: "Ah, mas vou estudar isso porque é inovador, porque não tem estudo a respeito desse público", mas você não contextualiza lá e não explica esse gap, né? Não justifica também o seu estudo. É importante a gente ter isso detalhado, porque isso mostra a maturidade do pesquisador quando a gente apresenta o gap daquela linha ou daquela parte que você está querendo estudar. Porque aí você, né, olha o avanço dele, a maturidade do que ele percebeu e que até agora ninguém realmente tinha percebido. Na metodologia, né? Também a gente observa alguns pontos e que realmente a metodologia, né, dependendo quais os autores que a pessoa utiliza, ela não faz um detalhamento do passo a passo do que é esperado, né, no artigo científico. Então, tem o tipo de estudo.
qualitativo, quantitativo, tem um misto, eu detalhar, né, qual é a abordagem que eu estou utilizando. É de extrema importância, porque aqui nós vamos tentar entender como é que o objetivo dele vai ser alcançado, em que momento ele vai alcançar. Aqui ele está delineando o passo a passo, olha, do que eu se propus lá atrás. O meu objetivo foi esse, e eu estou tentando fazer através dessa metodologia o alcance daquele gap que eu se propus aqui a estudar. Então, algumas perguntas que a gente pode colocar no checklist de vocês, tá? Os métodos estão adequados ao objetivo? Né? O que que vocês acham? Ou podem sugerir, talvez, alguma outra coisa. Se eu estar num evento, ele está bom para o evento, mas se vocês podem, através aqui do parecer de vocês, nesse método, sugerir a adequação ao objetivo para uma posterior publicação. Né? De repente, você tem alguma ideia, alguma coisa que ele pode reescrever melhor ou fazer através do conhecimento daquela linha que ele não fez, mas você sugere para uma posterior publicação. A amostra, nesse momento da metodologia, ela tem que estar bem detalhada. Como é que você chegou a esse número amostral? Ou por que que eu vou fazer esse número, né? Ela é qualitativa? Como é que foi ao método? Foi bola de neve? Não foi, né? Quais são os critérios de inclusão e exclusão nessa metodologia, né? Muitas vezes as pessoas colocam, né, a amostragem foi por rede de contatos, foi por rede do pesquisador, né? Então, aí, muitas vezes, como é rede de pesquisador, a gente precisa saber, foi todo mundo, porque o pesquisador tem uma rede de contatos enorme. Então, eu preciso descrever em que momento que eu vou estar excluindo, né? A rede de contatos não tem como, muitas vezes, tem que ter um critério, ó, quem vai participar da minha pesquisa e quem não vai participar. Instrumentos e procedimentos, né? O instrumento de coleta de dados e os procedimentos, como você fez para coletar esses dados, estão detalhados, né? Estão realmente são confiáveis. A gente pode seguir esses instrumentos que você colocou, esses procedimentos que vai dar aquele resultado. As questões éticas, se há menção ao TSLE ou à aprovação ética, né? A gente precisa também verificar isso, se está descrito, se tem o número do parecer, se, né? Tudo detalhadamente dentro da metodologia. E aí a gente chega nos resultados, né? Os resultados foram apresentados de forma clara e objetiva, sempre lembrando que os resultados têm que estar ligados com o objetivo geral apresentado, com a lacuna apresentada, né? Então, ele fez a metodologia, eles estão apresentados de acordo com o que foi lá na introdução, são utilizados quadros, tabelas e figuras. Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Porque o visual de um artigo, ele se fala. Muitas vezes, quando a gente utiliza um quadro, uma tabela, ele consegue simplificar de uma forma mais adequada os resultados, né? De uma forma, eu falo, uma síntese, né? O quadro apresentar. Do que você conseguiu alcançar, do que você visualizou de benefício, né, na tua pesquisa. A coerência entre os dados apresentados e objetiva metodologia, porque muitas vezes os resultados eles têm que atender ao objetivo, gente. Principal, muitas vezes não, ele tem que atender ao objetivo geral da pesquisa. Se ele não atendeu, alguma coisa saiu, né, errado, ou a forma de como foi realizado o processo, procedimentos da metodologia, ou o objetivo tem que ser revisto. Né? Não adianta desenhar um cenário do qual a gente não vai haver coerência, né? Um artigo ele tem que falar todas as seções umas com as outras. Na discussão dos resultados, a gente tem que visualizar e analisar se eles foram, como é que eles foram, né? Li os resultados, então vou discutir agora. Então, normalmente essa sessão ela tem um link muito grande com a revisão bem feita de literatura. Eu consigo trazer os autores que daqueles estudos que eu li, dos resultados que eles tiveram e que são muito próximos aos resultados que eu tive, ou se os resultados que eles tiveram mostram muito diferenças,
né? E aí o porquê dessas diferenças. Eu costumo dizer que a discussão da análise dos resultados é a parte mais demorada, né? Por mais que o trabalho seja ou quali ou quant, a análise ela tem que ser mais profunda, ela tem que realmente discutir esses resultados, né? A expectativa no artigo é verificar que esses resultados são criticamente discutidos, né? E se existe essa conversa com os autores que a pessoa colocou, que o autor colocou lá na revisão de literatura. A gente também espera, na discussão dos resultados, as limitações, né, desse estudo foram discutidas. Ah, mas todo estudo tem que ter uma limitação? Normalmente, todo estudo apresenta uma limitação, né? Seja ela por limitações pessoais, limitações por causa da Covid, várias pesquisas, né, que eram presenciais tiveram que acontecer remotamente ou através de links. Então, a gente tem essa limitação do estudo, dependendo qual é o período e que público você está também naquele momento se propondo a pesquisar. Há explicações plausíveis para os achados inesperados, isso aqui pode acontecer, né? Então, por exemplo, estamos no momento vivenciando guerra, determinados achados e determinadas temáticas da pesquisa vão levar a uma explicação em que está ligado com o momento e o cenário que aquele público que você está pesquisando está vivenciando. Então, a discussão ela é algo muito grande que tem que estar discorrido no artigo. Isso é de extrema importância para que a gente analise os passo a passo das pesquisas. E a gente chega para a parte das conclusões do artigo, considerações finais, cada um põe, né, de um jeito aí, mas a gente precisa verificar algumas coisas que tem que ter. Normalmente a conclusão começa, né? E essa pesquisa, aqui a pessoa já está tão cansada que faz até uma página só de conclusão, porque ela fala: nossa, cansei mesmo no artigo. A gente percebe isso, né? Que o autor lá na introdução, às vezes, fala na conclusão menos do que na introdução. E normalmente, gente, para vocês terem uma ideia como avaliar, a introdução ela é cara a crachá da conclusão, né? Então, muitas vezes eu propus lá na introdução o objetivo, a minha conclusão ela tem que responder se ele foi alcançado, se ele não foi alcançado, em que momento ele foi alcançado, qual parte a gente consegue visualizar desse alcance desses objetivos, tá? Isso é muito importante. A, as conclusões ela tem que estar coerente com os resultados, né? As observações que vocês fizeram lá na análise de resultados e se apontam que contribuição teórica, né? A gente percebe que a gente está falando bastante sobre o gap, a lacuna da teoria, a contribuição teórica que esse artigo está trazendo é de extrema importância. A gente tem que fazer esse apontamento em um ou dois parágrafos aqui na conclusão muito forte do que o seu trabalho está contribuindo tanto teórica, né? A teoria, lógico, é a maior, mas as partes práticas e sugestões de pesquisas futuras, né? O seu artigo pode ter pesquisas futuras? Sim. Para que você vai sugerir ele, né? Em que mais? Foi quali? Pode-se fazer quant, né? Algumas observações e sugestões de pesquisas, para que alguém que for pesquisar sobre a linha ou sobre a área, é assim que a gente começa a ser citado, né? Enquanto pesquisador. Vou pesquisar sobre aquela linha, então vou ler aquele trabalho que está mais ou menos correlacionado, e olha lá, olha que interessante, ele sugere pesquisas futuras, que de repente vocês vão poder sugerir para alguns outros autores. Então, a gente também faz essa avaliação, que esse ponto tenha no artigo para enriquecer ainda mais a área ou a linha de pesquisa, tá? A gente fala dos aspectos éticos, né, que a gente já estava falando. Primeiro, quando a gente vai receber um e-mail, solicito que você, pesquisador, fulano de tal, faça uma avaliação do artigo X. A gente sempre pede a declaração de conflitos de interesse, porque normalmente pode acontecer de você avaliar de um artigo que está com seu nome, de um artigo que está, muitas vezes, com um amigo seu ou um colega de trabalho, e que você não se sente tão bem, né?
porque às vezes é a proximidade tão grande que aí há declarações, vou avaliar do namorado, da namorada, do esposo, então normalmente a gente pede que, né, se não há declaração de interesse no momento da avaliação. Se há menção a plágio ou autoplágio, né? Se tem textos plagiados ou se a pessoa realmente copiou de um outro artigo dela mesma. Foram respeitadas também as normas de integridade acadêmica? Será que está tudo ok com relação às normas? A gente pede para que o avaliador analise todos esses pontos, né, e possa mencionar. A questão de originalidade sempre é, né? O que é original? É muito difícil a gente verificar hoje em dia, né? Essa parte, né? A originalidade do artigo. O que que ainda não foi feito? Quando a gente pesquisa matemática, a gente vai lá, né, normalmente nos links, nas IAs da vida e vai pesquisando. E a gente verifica, nossa, quanta coisa já foi feita de todos os temas. O que que eu vou fazer que é original? Né? Realmente é através da leitura de outros artigos ou sugestões de pesquisas futuras que constam em outros artigos que a gente vai conferir ou confirmar o que é o original, né? E aí a gente, na avaliação, faz essa pergunta que eu acho que é de extrema importância, né? O artigo traz contribuições novas ou confirma achados importantes, né? Qual é essa questão de contribuir? O que é o novo, né? O que ainda não foi pesquisado, mas de que forma que ele está trazendo esse novo para o contexto daquele artigo, para o contexto daquela área? Qual é o impacto que isso vai trazer para a linha, né, de pesquisa, para a área? A qualidade da redação também, muitas vezes a gente percebe que alguns artigos são feitos sem fazer ligação dos parágrafos, né? É, então, quando a gente manda quando o autor faz aquela revisão geral, mas normalmente ainda fica algumas coisas, né? Porque a gente não é 100%, é o que nem eu falei para vocês no início, se a gente fosse ler um artigo nosso, a gente ia mudar totalmente, né? Se fosse agora, pela visão que cada um de nós vamos tendo, e conforme você for avaliando mais artigos sendo avaliador, mais conhecimento você vai tendo para poder escrever melhor, para poder avaliar melhor, tá? Então, a qualidade de redação normalmente a gente percebe que algumas coisas precisam, às vezes, ser alteração, então a gente sugere para os autores. Se está no evento científico, a gente coloca no parecer a sugestão de adequação para melhoria da qualidade da redação, a formatação no trecho tal, a adequação no trecho, porque aí para possível submissão ao periódico, né? Então, algumas perguntas a gente coloca aqui com o intuito de estar colaborando com esse autor nessa qualidade de redação, né? E também com relação às normas, tá? Muitas vezes, como a gente falou, a BNT alterou. Então, tá nas novas, tá nas antigas. Se tá no evento científico, a gente também faz essa orientação, né? Porque ele possivelmente vai encaminhar para um periódico. Mas se tá num periódico fazendo essa avaliação, a gente já tem que sugerir para readequação do texto antes da publicação. Até o editor não vai, né, deixar ir para a publicação se tiver com problemas dessas normas de formatação exigidas pela revista. Um checklist prático, né? E aqui uma visão rápida só do que a gente tem que ter, de tudo que a gente já falou, né? Sobre objetivos, sobre a questão da metodologia, dos resultados, da discussão na literatura, as conclusões, as questões éticas se estão sendo respeitadas, o texto está bem escrito e estruturado, porque também a gente vai fazer a análise construtiva, mas a gente pode elogiar, né, o artigo, em que momento que você achou que ele está bem escrito. Olha, parabéns aos autores, né, por terem desenvolvido essa temática, realmente ela traz de benefício isso, isso, isso. Vocês podem também elogiar, se assim acharem necessário, que o artigo mereça essa avaliação, porque as pessoas gostam também de serem bem avaliadas quando está um bom artigo. Aqui eu trouxe algumas ferramentas de checagem de similaridades, né? Que vocês possam estar utilizando, não só como autor, mas também, só um minutinho,
não só como autores, mas também como avaliadores do processo, tá? E aqui a Copy Spider, que é gratuita, né, e que eu acho que vocês podem utilizar com o arquivo e ter um bom uso dela. Né? E algumas que já são utilizadas, essas três são as mais utilizadas tanto em revistas quanto em periódicos, e que também a gente pode estar utilizando como autor para estar checando qualquer tipo de similaridade antes do envio desse artigo. A ferramenta para redação, que eu acho que é interessante também a gente, como autor, saber de algumas existentes, né? Algumas IA que sugerem aí textos, a revisão de gramática, a revisão de ortografia. Eu acho que isso, o uso delas vem a ajudar e a gente pode sugerir isso, né, para que corrijam aí algumas coisas, detecção principalmente de frases longas, como a gente falou, não tem uma parcimonia no texto, né? Frases muito longas, frases muito curtas, e a gente consegue aí visualizar com o uso da IA como autor antes do envio, tá? Algumas ferramentas também de apoio, né, que podem ajudar aí na busca da literatura e a visualizar a lacuna da pesquisa. Então, tem periódicos internacionais que exigem uma elevação no grau da sua lacuna, né, extraordinário. Então, a gente precisa se debruçar em algumas ferramentas de apoio para ver se realmente, né, é uma lacuna e que justifique a submissão do artigo ao trabalho da pesquisa. Por que que as ferramentas de IA podem ajudar os autores, né? Eu acho que nesse momento a gente faz uma conscientização enquanto pesquisador, né? Ela melhora a clareza, a consistência, a precisão do texto, auxilia na detecção de plágio ou sobreposição não intencional, ajuda a garantir embasamento teórico mais robusto, facilita a organização e padronização das referências, promovem o maior profissionalismo e credibilidade na hora da sua submissão. Eu acredito que você possa colocar como autor que utilizou a IA X ou Y, né, para melhoria do texto, mas ele melhorou, mas você que vai ler como a parte humana, né, e vai entender e vai reescrever melhor. Detectou plágio? Retira o plágio, porque pode dar a questão aí do seu trabalho ser reprovado realmente por plágio. E a síntese final, né, da questão do resumo do artigo, para a gente dar uma última olhada, uma analisada, apontar pontos fortes e pontos fracos daquele artigo, permitir sugestões de melhoria e recomendação. A gente faz uma recomendação de aceitar, né, 100%, aceitar com revisões ou rejeitar. Agora eu passo, porque como a gente tem que conversar um pouquinho, o que vocês têm dúvidas, sugestões, perguntas? Cara, Oi, eu só queria fazer uma pergunta de aluno, né? imagina. Você vai disponibilizar esses slides pra gente? Sim, vou Porque eu, disponibilizar a parte das apresentações, sim, mandamos é para porque todos, na assim, tá verdade, muito, né? estão muito bons, muito assim, muito direcionados. Parabéns pela apresentação. Imagina, obrigado, Raquel. Tchau. Tchau. Bom dia. Bom dia, É, Moacir. Isso. É uma dúvida Isso. que eu tenho aqui com relação à utilização do CopSpider. Qual é o percentual, né? Quando a gente passa lá, ele dá um percentual, né? Qual é o Sim. percentual que pode ser considerável dentro daquela análise que o CopSpider faz do artigo? A gente sugere para que dê 0,0, né? Mas assim, normalmente, algumas partes dá, mas o Copy Spider, eu sugiro que você tire aquela parte das referências na hora que for passar o seu texto, porque qualquer referência que tenha na norma da BNT, ele vai localizar lá no outro artigo da BNT para você ver o percentual. E ele vai elevar o seu percentual, porque por exemplo, um trabalho, o livro do Kotler, Administração de Marketing, ele está citado em vários outros artigos, concorda? Vai Sim. elevar o seu número de percentual. Então, a gente tira essas referências, né, a parte da referência, e põe só o texto. O que no texto vai estar?
não, assim, vamos dizer, eu considero 0,03, que são alguns fragmentos que dão proximidade. Então, por exemplo, se eu colocar no teu texto lá, tiver a palavra bom dia, em todos os artigos que tiver bom dia, ele vai trazer e vai trazer. Então, tem que analisar o que é significativo nesse percentual, tá? Porque muitas coisas que estão lá estão em outros textos, mas não é cópia, são a forma que você fala. O que é cópia? Tá transcrito. Tem trabalho que o mesmo autor, para publicação, ele muda o título, tá? Ele muda algumas considerações no teor desse título, mas o trabalho é igual e é dele, então dá o autoplágio. Tá ok, obrigado. Consegui te responder? Uhum. Assim, só queria perguntar uma coisa antes, Ricardo. Vocês estão conseguindo ver o link de preenchimento aqui no chat? Não, deixa eu ver, não vi o chat. Não. Eu acho Não. que o chat ele tá bloqueado para nós. Eu tentei Ué, entrar Não está muito igual a disponível. professora. Ele tá O disponível chat para não nós. está visível para nós. não, eu vou ter que ver Não. como é que eu faço aqui para liberar para vocês preencherem. Aqui fala que em reuniões de canal somente os membros da equipe têm acesso ao chat. Então, nós não temos. Pelo menos Oh, eu meu não tenho. Deus. Jussara, Pode falar. sou eu novamente, Raquel. Oi, Enquanto Raquel. você está colocando olhando aí, deixa eu só tirar uma dúvida com você. Quando você está Sim. fazendo uma pesquisa participante, né, por entrevistas, por exemplo, você está fazendo em grupos, estudo comparativo, você tem um número de entrevistas que é recomendado para para ser validado dentro da metodologia? Não tem um número cabalístico, vai depender do tamanho do teu objetivo, Raquel. Porque, por Uhum. exemplo, muitas vezes você tem um objetivo, vou dar um exemplo em marketing, tá? Que é atingir um consumidores específico de uma determinada área lá no Amazonas, né? Então, muitas vezes aquela cidade é restrita, o comércio lá é diferenciado, aí eu vou estudar aquele público, eu preciso conhecer a dimensão de quantas pessoas eu tenho que fazem parte daquilo lá, Ah, né? sim. Tem um Porque percentual? não Por tem o exemplo, percentual. Não exemplo, lembro de ver autores vou te assim. dar um exemplo. Eu estou fazendo uma análise da pesquisa participante com um grupo de mulheres que eu trabalho na economia solidária. Vamos supor que seja 30 mulheres. Quantas mulheres eu tenho que entrevistar para ter essa validade? Tem um percentual fixo? Não, né? Não tem percentual fixo. Então, você tem um público amostral total, uma população total de 30 pessoas, 30 mulheres, né? De uma determinada região e de uma determinado foco que elas estão. Igual fosse uma empresa, Raquel, né? Você não precisa entrevistar as 30 normalmente. Na hora que você, às vezes, entrevistar a quarta ou a quinta, você vai ver que as mesmas respostas do problema, elas já vão. Então, a gente vai por saturação. Ah, tá. É porque eu sempre tive essa dúvida se tinha na amostra um percentual que era fixo. Vai Não, depender do nesse tipo tamanho da seu eu não amostra, vi né? ainda. Não consegui, não lembro de ter visto um autor específico. Se tiver, é novo, porque o pessoal vai mais pela saturação. Tá. Uhum. Ok. Obrigada, Sara. De nada. Eu não sei se foi o Moacir ou o Ricardo que está com a mãozinha levantada. Posso Acho que é o perguntar? Ricardo. Bom dia, parabéns aí, Jussara, pela Bom palestra, dia. bem Imagina. interessante. Eu tenho algumas dúvidas. Primeira dúvida é o Vamos lá. seguinte: você mostrou aí 3 ferramentas, né, que elas detectam plágio, mas tem alguma ferramenta que já detecta o uso de IA para escrita de artigo científico? Essa é a primeira pergunta. Muita pergunta. Boa. Se sim, qual você recomenda? Ó, E segunda pergunta é... Ok, pode responder Tá, essa. vamos para a primeira. Então, a CSpace, ela tem um link lá na hora que você faz o teu cadastro certinho nela, né? Mas para isso tem que ser pago, tá, Ricardo? Para você ter acesso. Você tem acesso a alguns trechos, então você lê o artigo, aí você suspeita que teve, vamos dizer, uso da IA ou uso, né, de alguma ferramenta de IA, e você cola lá, e aí ele vai te dar da onde que foi tirado.
Ok, perfeito. Mas você tem que A ter um segunda cadastro pergunta para é, isso, tá? tá. A segunda pergunta é, você recomenda alguma IA para ajudar a gente a revisar os artigos científicos? Olha, eu recomendo, tem até uma listinha aqui, depois se você quiser eu te passo, porque assim, tem muitas para desenvolver a lacuna da pesquisa, seria isso, Ricardo? Para você desenvolver Isso, o isso, auge, sim, tem isso. bastante. Você consegue até através, tem umas que fazem mapas, né? Que eu acho bem interessante, só lembrar que o nome do mapa ambiental, a heurística.ca. Ela faz um mapa que você consegue, pela palavra-chave do seu temática, visualizar quais são os pesquisadores e você conseguir enxergar isso no mapa. Aí você vai clicando e visualizando os artigos possíveis que possam contribuir, né, com a tua pesquisa, porque não é tudo que ela apresenta também que vai contribuir, né? Sim. Então, eu estava pensando o seguinte, tipo assim, imagina que eu acabei de escrever o meu artigo científico e eu quero que uma IA avalie criticamente o meu artigo científico. Nós temos hoje, Ricardo, IA que fazem avaliações de artigo. Se é essa a sua pergunta. Todos são pagos, Isso. né? Todos são pagos. Tem Ah, sim uma que pode avaliar o seu artigo, tá? São específicas. Depois, se você quiser me passar por e-mail, eu te passo o nome de algumas. Aí você tem que fazer o cadastro, né? Pagar, porque eu acho que é com mensalidade, aí você tem um número X de avaliação de artigos, e que ela vai fazer uma avaliação sim do seu artigo. E aí, né, só que lembrando que é uma máquina, né? Aí você que vai filtrar como é que vai estar o seu artigo para essa submissão. sim. E a última pergunta é: você acredita que nos próximos 5 ou 10 anos, as IAs elas vão substituir os revisores de artigos científicos das revistas? Olha, boa pergunta, Ricardo, gostei. Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque por mais que hoje a gente tenha o auxílio da IA, tanto no trabalho quanto vivenciando na área acadêmica, o que acontece ainda é que o conhecimento humano ele é maior, que a gente não pode deixar a IA dominar, né, a gente, que nem eu falei, né, na apresentação, que a IA ela pode nos ajudar, ela é uma ferramenta, mas quem toma a decisão final de qual caminho melhor nós vamos seguir é o ser humano. Então, essa possibilidade de aí talvez a substituição não seja, o avaliador ainda vai ter um papel muito grande da leitura no conhecimento. Talvez, Ricardo, vai ser um número menor de avaliadores, tá? Porque Entende? as pessoas específicas de determinadas áreas vão diminuindo, né? Então a gente vai ter um número menor, não que vai ter todo mundo vai pesquisar tudo e que mesmo com o número de mestrandos e doutorandos que está aumentando no país, a gente ainda vai funilar isso e tende as pesquisas em determinadas revistas a ficarem mais competitivas, né? E aí serem até, vamos dizer, uma provocação, a gente não ter tanta estrutura, né? Para essa concorrência que vai estar aí de submissão ao mesmo periódico. Entendi. Não, a minha pergunta é baseada porque assim, já existem alguns estudos que compararam, por exemplo, principalmente na área da Sim. medicina, diagnóstico na área de oftalmologia, diagnóstico de IA versus especialistas na área de oftalmologia. E a IA ela conseguia ter um diagnóstico mais preciso quando comparado com os próprios médicos. E aí eu acho que valeria a pena, né? Não sei se tem alguém aqui da área, pensar numa pesquisa dessa. Pega um artigo Nossa, boa científico, ideia. Ah, passa por um avaliador de IA e pega 10 ou 15 especialistas, dá o mesmo artigo e manda eles avaliar e dá uma nota, um score, um parecer, para ver qual parecer ficaria melhor, se é da IA ou dos próprios pesquisadores. muito Uma boa, ideia de Ricardo, a pesquisa aí. ideia. Já é uma boa pesquisa aí para alguém que queira estar É, começando. Obrigada, viu, ok. pelas perguntas. Obrigado. A Kátia levantou a mão. Agora eu não sei se é a Kátia ou o Moacir. Moacir?
Pode Professora, falar. eu levantei a mão para aquela pergunta inicial. Deixa eu baixar a mão aqui, peraí. Obrigada. Kátia? Mas Kátia, aproveitando, professora, que Ah, já que a Kátia não falou aí, deixa eu tirar uma dúvida eu que acho que ela está sem som. nem tem muito a ver com o que você falou até o momento, mas é só uma orientação. Eu tenho um artigo que submeti a um periódico há um ano, já passou um pouquinho de um ano. Um Até ano. hoje eu não obtive nenhuma resposta com relação à avaliação, né? Inclusive já mandei alguns e-mails e não obtive retorno. O que você orientaria? Seria melhor pegar esse artigo, repensar a possibilidade de mandá-lo para outro periódico? Assim, o que Com foi a resposta dos e-mails que você enviou ao resposta editor? alguma. Resposta Aí alguma. eles não respondem? Não. Tá, minha sugestão então é você enviar um e-mail para retirada, a solicitação de retirada do periódico, porque como faz um ano, né, muitas vezes, às vezes a temática pode acontecer dele não ter avaliador no escopo desse periódico, entendeu? Um avaliador específico da sua temática, tá? Então, a minha sugestão é você escrever, né, retirando e solicitando, vai enviar para outro, né, dando consciência que você vai estar solicitando e enviando para outro. Por quê? Porque muitas vezes é difícil um periódico que tem uma temática às vezes muito grande, ele ter avaliador para todos especificamente. Tudo bem. Obrigado, viu? De nada. A Kátia, você está conseguindo falar, Kátia? Ah, você está perguntando. Entendi, Kátia, você está sem som, né? Assim, com relação a dicas, né? Eu sugiro que quando for fazer a primeira avaliação, né? Tem até eventos científicos, vocês devem participar e ver. Ah, o melhor avaliador ganhou um prêmio, né? Tal. Sugiro que realmente pensem nessa forma, nesse formato de fazer uma avaliação construtiva, se dedicando a dar dicas realmente de melhoria do artigo, né? Normalmente a gente vê que tem avaliadores que se dedicam arduamente, né? Em dar dicas, sugestões de autor, sugestão no método, né? Uma implicação gerencial que não ficou faltando. Isso faz valer a pena para você realmente fazer uma boa avaliação. E outro item, né? Quando forem escolher qual avaliação, escolha a área que realmente você identifica que vai fazer parte, porque assim você não exige se desdobrar para ler a outra área, ler outras literaturas que não seja aquela que você já tem um conhecimento adquirido, porque aí fica muito mais difícil você ler o que ainda, né, eu não conheço para depois ainda dar dicas, tá? De outra situação ou outro, ou não tenho conhecimento, vou lendo tudo que aparecer, então é mais fácil você dar dicas daquilo que você já trabalhou, já estudou, já tem o conhecimento para você poder colaborar realmente com o autor. Tudo bem? Gente, mais alguma pergunta? Se eu falar o nome errado, Sue, você está sem som. Olá, está me escutando? Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo. Me diz uma coisa, vocês já liberaram o chat? Então, estou tentando aqui, mas não sei o que está acontecendo, tá? Mas eu peguei a lista de presença por aqui já, baixei. Eu vou mandar um e-mail para vocês com o Google Forms para vocês preencherem para o direito aos certificados, tá? Ok, obrigada. De nada. Professora, uma sugestão. Oi, Felipe. Se a senhora quiser, seria interessante fazer projetar o link e a gente pode copiar o link e preencher o formulário. Pode, Seria mais fácil. posso sim. Peraí, deixa eu já Seria pôr mais aqui. fácil para a senhora. Uma sugestão. Sim, ótima sugestão, Felipe. Obrigada. Por nada. Eu vou pedir a gentileza de enviar o e-mail, porque eu estou fora do local de trabalho, não vou conseguir copiar. Vai ser enviado sim também, porque às vezes, né, fica mais fácil.
A Érica? Oi, professora. Na verdade, é Olá, só. Tudo bom? Mais tudo uma vez, bom? a gente aí nessas reuniões, né, Jussara? Enfim, Aham, bom te ver, Érica. bom te ver também, professora. Não, na verdade, é uma dúvida que veio a partir de outro colega, eu até me esqueci quem foi que comentou. A senhora citou algumas ferramentas, né, que ajudam em questão de plágio, ajuda e também em questão de construção, né, de pesquisas. Eu ia sugerir a senhora, se possível, né, mandar para nós de maneira formalizada, porque algumas eu consegui pesquisar aqui enquanto a senhora falava, outras eu não Uhum. consegui Você quer acompanhar. apresentação ou você quer específico, Érica? Eu gostaria específico desses exemplos que a Você senhora não deu. manda no meu e-mail depois, aí eu envio para você certinho qual a especificidade você quer, Ah, então tá bom. tá? Eu mando Envio sim. pedido. Obrigada. De nada. O Leonardo Augusto. Leonardo, bom dia. Bom dia, professora. Bom dia, demais. Vocês me ouvem? Sim, perfeito. Em primeiro lugar, parabenizar por esse tipo de evento. Eu acredito que é muito importante na nossa formação como acadêmicos, esclarecer algumas dúvidas sobre esse processo de submissão e de trabalho de parecer de revistas acadêmicas. Nesse sentido, professor, eu tenho duas questões que eu gostaria de encaminhar. A primeira eu já submeti, já publiquei alguns artigos na área de administração. Eu sou doutorando aqui da UFBA, né, Universidade Federal da Bahia, e me causou estranheza alguns periódicos, quando você faz o cadastro, pedir para você indicar avaliadores possíveis para o seu trabalho. Eu queria que a senhora fizesse um comentário de por que isso acontece. E a segunda pergunta é a respeito do porquê que alguns periódicos também não aceitam trabalhos que já passaram por eventos acadêmicos, quando o normal é justamente o contrário, que é você submeter primeiro ao evento para ele ser apreciado por pares e ser enriquecido, criticado, para ter um substrato melhor para encaminhar para a revista. E algumas revistas estão adotando essa prática. Eu queria que a senhora comentasse esses dois aspectos, mais uma vez parabenizando aí, muito obrigado aí pelo evento. Imagina, Léo. Leonardo, é o seguinte, vamos à sua primeira pergunta, né? A questão de quando você submete a um periódico a indicação de avaliadores, né? Realmente, alguns periódicos estão adotando, vamos se dizer, não só para avaliar o seu artigo, mas na indicação com o intuito, porque bons avaliadores está difícil no mercado, vou assim te falar, tá, Leonardo? Então, muitas revistas, para aumentar o qualis dela, estão buscando reestruturação no campo de profissionais de avaliação. E esse momento está bem complexo, porque vocês estão acompanhando aí a questão de avaliação de periódicos, está assim. Uma loucura, uma concorrência muito grande, né? E aí, normalmente, quando eu tenho um escopo de avaliadores, né, fechado, que já conhecem a temática, já conhecem a sistemática, a gente tenta elevar, né? E muitos avaliadores, vamos se dizer assim, não tiveram sucesso naquele periódico, então ele está trabalhando com o mínimo possível de avaliadores. Então, nessa sugestão, muitas vezes, ele vai ter um avaliador melhor. Não significa que o seu trabalho vai ser exclusivamente para aqueles avaliador ao qual você encaminhou a sugestão de avaliação, e sim mais para indicação para o periódico, tá, Leonardo? E a segunda sua pergunta, que foi com relação à sistemática, né, dos periódicos, Leonardo, só me confirma. A segunda pergunta é a respeito dos periódicos que não estão mais aceitando artigos que passaram. Então, é internacional? Não, aqui do Brasil, da Aqui nossa. do Brasil. Tem algumas que estão querendo esse item, originalidade e ineditismo, né? Quando vocês já devem ter visto no periódico lá, para a gente clicar. Normalmente, algum entendimento de alguns periódicos está sendo, se é original, ele não foi publicado. Se você autorizou a publicar no teor, nos anais do evento, ele vai publicar nos anais do evento. Ele já deixa de ser
original e inédito, concorda? Então, muitas vezes, quando minha sugestão, Leonardo, nos próximos, e a maioria dos eventos agora cobram, e quem participou da sistemática de alguns eventos aí, eles estão perguntando: você quer que publique o resumo ou o artigo com seu teor em 100%, né? Sugiro vocês que forem enviar publicação somente do resumo nos anais, tá? Porque aí você consegue ter a publicação e ainda enviar, e não vai deixar de ser original, porque o resumo está lá e muitas vezes você vai mudar o teor com as observações realizadas no congresso. Tudo bem, Leonardo? Sim, professora, obrigado. De nada. Agora eu não sei se é a Érica ou a Gisele. Não, na verdade, eu tinha que ter abaixado minha mão. Eu já perguntei. Vou ver se consigo Beleza. abaixar. Olá, professora. Bom Olá, dia. bom dia a dia. todos. Tudo bom? Tudo. A minha dúvida é bem semelhante, né, à do Leonardo, né? É porque, assim, nesse processo de avaliação como parecerista, né, pode acontecer também, né, não sei como é que é, né, nos outros estados, né, estou falando de um pouquinho mais longe, mas às vezes eu Aonde você vejo está, Gisele? no Acre, Opa! Ah, bem longe. Eu vejo, né, que às vezes as pessoas têm a prática de encaminhar um trabalho que já mandou para um outro evento e aí troca o título, sabe? Faz umas estratégias aí meio, né, esquisitas, né? Aí batendo eu duas queria publicações no mesmo artigo, né? isso, às vezes pega aquele artigo, encaminhou para um congresso, aí depois vai e manda para mais outro e tal. Então, isso também pode ser um critério de reprovar, né? Sim, pode. Porque qualquer mera semelhança, né, no artigo é autoplágio de você mesma, Aham. Ah, né? tá. E Então, também é cópia, né? porque Mesmo que você é muitas vezes autora. a pessoa entende assim, mas fui eu que escrevi, então não estou plagiando ninguém, né? Não. Aí pega e fica encaminhando para outros eventos. Não E, pode, isso não é aconselhável. Igual o Leonardo aham, falou, para um evento e para um periódico, sim. Agora, pegar o mesmo artigo e mandar para vários eventos, porque um está num lugar, o outro está em outro, pode aham, acontecer depois de você receber um e-mail que o seu trabalho vai ser retirado dos anais. Porque até então, no processo de avaliação, no processo de apresentação, às vezes não tem aquele pente fino, mas na hora que vai para os anais, aí você tem que fazer um outro pente fino, né, para organizar. E aí possa ser que vai dar o plágio nesse momento. uhum. Aí a minha segunda dúvida é com relação assim no caso, a pessoa. Oh, meu Deus, eu estava com a dúvida agora na cabeça, mas eu acho que eu dei um branco. É... Ai, meu Deus, deixa eu lembrar. Alguém mais vai perguntar? Que daí eu já volto. Não pode, tem mais gente aqui. Agora Tem eu não mais sei. gente, né? Então tá, É, vou continuar com a mão levantada aqui que eu vou lembrar o que eu ia dizer. beleza, Gisele, eu já volto aqui. Fica com a mão levantada. Jailma. Bom dia, Jailma. Bom dia, professora. Bom dia, Bom dia. colegas. Então, eu achei a apresentação da senhora excelente, muito boa. E aí eu queria saber Obrigada. se o vídeo, né, dessa apresentação vai ser disponibilizado para a gente Sim, depois, né? vou Porque sempre enviar para surge, vocês por e-mail. porque às vezes sempre surge a necessidade de a gente revisar, né? Sim, e vou enviar a apresentação também. Aí quem quiser já fica disponível. A outra dúvida que eu tenho é o seguinte, nessa questão, né, que o colega falou, uma vez que o seu artigo, né, é aprovado para aquele evento, né, aí a senhora falou da possibilidade de só disponibilizar a divulgação do resumo e não do artigo completo. Aí isso aí não ficou muito claro para mim, que eu estou iniciando agora no mestrado, então Ah, eu você está no ainda mestrado? Então vamos lá, eu vou estou. tentar explicar mais detalhadamente, talvez. É, muitos congressos, né, eles têm a opção de você autorizar você nos anais a publicar só o resumo, né, do seu trabalho, tá? Ou em 100%, porque quando você vai lá usar o software de plágio, se ele já tiver publicado, você coloca lá o seu artigo, quero consultar, né? Se ele tiver publicação em outro lugar, num congresso, nos anais e que tiver online nas nuvens, ele vai trazer que é cópia, entendeu?
Trazendo o que é cópia, então é mais fácil você autorizar o Congresso a publicar o resumo do que ele em 100%, né, da publicação quando o evento tem anais, tá? Porque aí, se você for igual o Leonardo falou, tem um periódico que às vezes dá, e porque na hora que ele vai consultar, o sistema, o editor, ele entende que é plágio isso, de você mesma. Tá, mas assim, vamos dizer que você publicou o seu artigo naquele congresso e uma determinada revista também se interessou pelo artigo. Se na política da revista não tiver nenhum impedimento em relação a essa Pode, não questão de são. plágio, Sim, ele vai publicar pode o sim artigo do mesmo publicar. jeito. Pode, o correto é essa coerência que o Leonardo falou, né? Primeiro eu vou no congresso e depois eu envio ao periódico, mas nem todos os periódicos estão cobrando, né, que já está no congresso ou não. A minha sugestão também, agora falando aqui, Leonardo, é que você na caixa, na hora de observações, mencione já no periódico que ele foi publicado no congresso X e que está no anais de apresentação Y, entendeu? Porque isso vai reforçar que esse já está dando para o editor, na hora que ele for encaminhar os avaliadores, essa noção de que ele já se encontra publicado. Porque o editor recebe, ele vai passar um filtro, ele vai passar num software de plágio para detectar se tem ou não, né? E aí, muitas vezes, ele não vai abrir para verificar que é plágio ou autoplágio. Então, se você colocar nessa observação, mas nem todos os periódicos, Jailma, está solicitando essa questão, são alguns, tá? Tá, entendi. Muito obrigada, viu? De nada. Eu vou para a Suê, Gisele, aí já volto com você. Olá, sou eu de novo, professora Jussara. Antes de mais nada, parabéns pela apresentação. Né? Obrigada. Eu já reviso alguns periódicos, né? E já assisti algumas apresentações, mas eu falo assim, não, eu recebi, pra você ter ideia, recebi o seu chamado ontem à noite, eu só vi hoje de manhã, às 7 da manhã, e resolvi entrar, porque é bem bacana a gente fazer essa revisão, né? Essa retomada, né? Eu queria aqui trazer, na verdade, duas experiências com relação ao que o colega falou. A primeira é o seguinte, eu mandei aliás, teve uma submissão que eu fiz com um journal de alto nível, e ele fala o seguinte, olha, ele não quer que seja alguma coisa que foi apresentada em congresso, a menos que tivesse tido uma grande modificação, uma grande revisão. Né? E eu tinha apresentado, embora eu só apresente em resumo e título, né? Mas eu tinha apresentado e coloquei lá, sim, esse artigo foi apresentado em tal congresso, né? E teve realmente revisões teve bastante revisão em cima, não é o mesmo artigo. O seu teor. Né? Então, e foi, né? E passou do Desk Reject, para você ter uma ideia, né? E uma outra experiência é que eu estava avaliando um artigo do Enampad, né? E comecei a ler, falei assim, nossa, que legal, né? O tema bacana, o cara está desenvolvendo bem, até que eu bati na figura. Quando eu bati na figura, e estava escrito em inglês, né? Quando eu bati na figura, eu falei, nossa, mas se foi ele quem fez a figura, o artigo é dele, só tinha um autor, por que ele recortou e colou a figura? Né? E ainda não tinha o título. O título estava assim, dentro do cortado lá, né? Eu falei, isso aqui tem alguma coisa. E aí eu fui atrás, né? Falei assim, isso aqui, não sei, tem alguma coisa aqui que está me dizendo que não está correto. Né? E quando eu fui fazer a caça, ele tinha publicado em 5 congressos diferentes, em português, em inglês, entendeu? Então, aí eu reportei aos líderes eu reportei à comissão, eles ficaram loucos da vida, né? E falaram que, porque assim, está escrito no Enampad, né? É 2 anos de suspensão se eles pegam qualquer problema desse tipo de plágio. Então, eu reportei e eles ficaram bravos, eles queriam, não sei se suspenderam ou não, rapaz, mas aí na hora de eu enviar o parecer, né? Eu falei assim, gente, o que eu coloco aqui, né? Aí você falou, não, fala que foi plágio, que não sei o quê, mas a gente tem que também tomar cuidado, né? Porque se você coloca uma palavra muito forte dessa, você tem que provar, né? Então, eu coloquei lá, olha, foi encontrado seu artigo em outros congressos, não é norma, Enampad, no quais congressos que você encontrou?
Exatamente. Então, são duas experiências que eu estou trazendo aí para vocês. Obrigada. Muito importante colocar também que as normas do próprio Congresso da ENAMPAD não admite conforme, né, a norma tal no parágrafo tal, porque isso faz enriquecer e a pessoa perceber que, né, você está, vamos dizer, o avaliador está esperto, está ligado, né, que isso pode acontecer realmente, viu? Porque não é todo mundo que suspeita, que vê no ar. Gisele? Agora sim. É porque, assim, ó, eu sou professora dentro de um programa de mestrado, né? E aí tem uma dúvida, né, que tem, digamos que, ficado, assim, muito recorrente, né, entre os alunos, né? Porque dentro de um programa de mestrado é exigido, né, que o aluno, né, o mestrando, ele publique um artigo, né, em periódico para habilitar para qualificação, né? Só que normalmente demora, né, para ter esse retorno. Tanto é que teve uma pessoa que comentou que está com mais de um ano esperando, né? Então a gente tem uma lista, né, de revistas que tem a indicação daquelas que do prazo mínimo e máximo, né, normalmente que as revistas dão a resposta, né, porque tem que ter pelo menos o aceite. Tem algumas que é de 4 a 6 meses, outras que são, né, 8 meses, outras mais de um ano. Tem a quantidade de meses, né? Só que mesmo assim, né, considerando o prazo, né, entre o período da elaboração do projeto e o tempo de chegar na qualificação, passa muito rápido, né? E você sabe, assim, que os professores não, os alunos, às vezes têm muita dificuldade, né, de amadurecer o projeto e tal, até ele se sentir seguro para escrever um artigo, né, encaminhar, né, ou não precisa ser necessariamente exatamente ali né, como é que eu posso dizer, concluindo ali sobre o assunto, né, do tema dele, né, mas tem que ter relação com o tema dele, aí demora um pouco, né? Então, a minha pergunta, que na verdade é a pergunta de muitos alunos, né, é se o mestrando ele pode encaminhar, né, esse artigo, né, para revistas diferentes, e aí aquela que aceitar primeiro, ele fazer depois um comunicado para as outras revistas, né, pedindo para retirar, porque já teria conseguido. Porque se for ficar esperando, manda para uma, aí espera essa uma responder. Essa uma não responde nunca. Demora, né, ali para dar o aceite. Aí depois recebe uma resposta negativa de uma, aí tenta em outra, mais outra, mais outra. Aí o prazo estoura, entendeu? Entendi. Gisele, qual programa que você faz parte? É do Profiap. A gente entrou ano Tá. passado. O seu, na verdade, é aquele que entrega um produto técnico e tecnológico? É administração pública. Então, tem alguns. Por quê? Hoje nós estamos com. Eu considero assim, não é que é número baixo, né? Nós ainda estamos com algumas revistas e alguns periódicos estão se adequando em ter avaliadores de produto técnico e tecnológico, porque ele atende a CAPES, né? E aí, esse produto e essa área, ainda alguns periódicos, não são todos que têm, você deve ter consultado aí os periódicos, não são todos que estão aceitando, porque eles não têm avaliadores ainda. Nós estamos, vamos dizer, eu acho que todos os professores estão se preparando, avaliadores, para receber artigos, produtos tecnológicos. Eu acho que é difícil você submeter para 2, 3 periódicos, porque assim, de repente corre que os 3 periódicos podem mandar para o mesmo avaliador, pensando que eles estão com número restrito de avaliadores. Isso pode acontecer, tá? Nós já tivemos caso que às vezes mandou, e aí das duas revistas mandaram para o mesmo avaliador. E aí você corre também de poder ficar suspensa aí num dos periódicos. Ou suspender os dois, o editor conversar com o outro editor e suspender nos 2 periódicos. É um risco alto, porque por isso que eu perguntei qual programa seria, porque dependendo, tá com o número de avaliadores ainda em formação, tá? De entendimento do que é o produto, porque ele difere um pouco do tipo de avaliação de artigos científicos, né, que a gente costumeiramente faz, e aí pode acontecer isso. Eu teria medo, Gisele. Tá. Então, no caso, tem que aguardar mesmo, né? Porque se cair na mão do mesmo avaliador, porque o avaliador pode participar de 2, 3 revistas simultaneamente em produtos, especificamente no produto técnico e tecnológico. Entendi.
Se fosse, digamos, num outro tipo, né, de mestrado acadêmico, no caso. Isso. Aí, o que Aí, acontece também? Pode acontecer a mesma coisa. Tanto de artigo científico, o grupo de avaliadores hoje, gente, devido às notas que esses periódicos vão ter e as mudanças que vão acontecendo, eles vão formar uma equipe, um grupo de avaliadores um pouco restrito e que esses avaliadores sejam, assim, que façam essas cobranças, essas críticas construtivas um pouco mais aprofundadas, até para eles terem melhores artigos e melhor nota da CAPES. Então, se você fizer isso também, pode acontecer de você pegar as mesmas pessoas. E fora isso, né? Às vezes o periódico mandou para os avaliadores, sejam distintos, vamos supor, tá, Gisele? O grupo de avaliadores, mas aí uma está fazendo avaliação assim, outra está fazendo avaliação, saiu mais rápido. Mas aí você vai mandar um e-mail para outra que também está em processo de avaliação com os avaliadores, entendeu? Aí você entendi. vai meio que dispensar aquele periódico porque ele demorou no prazo. É um jogo de cintura. Eu sei que quando a gente está fazendo um mestrado e doutorado, a gente precisa da publicação, né? Porque o programa solicita, exige esse momento, mas a gente também tem que pensar muito consciente, né, do trabalho dos outros avaliadores estão tendo também. Então, eu não recomendaria enviar simultaneamente para dois periódicos, assim, independente se do artigo científico ou do Sim. produto. Do produto, eu sei que o pessoal está muito fazendo capacitação, as revistas estão se adequando para receber essas sessões de produtos técnicos e tecnológicos, então é um passinho de cada vez. Mas em artigo científico, eu acho que é melhor você sentar, às vezes, né, com o professor e dar uma analisada melhor qual periódico seria o mais sustentável para a tua temática. Ah, tá bom. Não, eu até fiz isso porque tem um guia, né, na página do Profiap com indicação das revistas, né? Então, Que já eu são parceiras do programa, né? isso. Aí a gente fez uma triagem, né, do que se adequaria dependendo do assunto que o aluno está desenvolvendo, né? Sim. Mas aí o aluno fica naquela tentação, poxa, professora, mas eu vou ter que esperar a resposta. Aí eu falei assim, eu acho que tem que esperar, porque pode ser Sim, porque não que... queima só do aluno o nome, queima principalmente do professor. Pois é, isso que eu fiquei com medo também. Eu não Aí, queria então, ainda falar não isso, foi mas feito fica, nada. né? Então, agora já vou fechar, cortar qualquer esperança nesse sentido. Obrigado, tá? De nada. Jailma, você levantou a mão? Levantei sim. É porque aqui para mim está aparecendo um link. E aí eu queria saber, que eu não sei por que esse link está disponível aqui. Disponível aonde? O É, link é aqui. porque alguém pediu para colocar aqui compartilhado o link que já queria responder agora. Respondeu o quê? É isso que eu fico, na A hora eu lista de não... presença, o Ah, tá. certificado. Mas a gente Aí vai tem... estar enviando por e-mail também. Ah, tá. Então depois eu tenho que acessar esse link para... Isso, para a lista Ah, de tá. Entendi. presença. Aí eu Porque o tô vendo chat aqui. aqui, não sei por que, hoje está travado. Entendi. Porque eu fiquei aqui olhando e falei, por que que esse link está aqui disponível? Aí na hora eu não estava prestando atenção a esse detalhe. Aí eu disse, não, deixa eu me certificar do que é. Tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Obrigado você. Gente, a gente encerra por aqui, mas estou à disposição de perguntas, dúvidas. Vou estar encaminhando o material para vocês, o link da gravação também, conforme foi solicitado. Espero aí que todos tenham um bom final de semana, fiquem com Deus e a gente conta com todos vocês aí para serem pareceristas do EGEM 2025, tá? Quem quiser fazer parecer está aberta lá as inscrições no site do EGEM. E também, com o intuito de mandar trabalhos, nós estamos aí abertas a submissões até o dia 15, agora, tá? De artigos científicos e produtos técnicos e tecnológicos também. Ai, agora levantou a mãozinha, eu não sei se foi a Gisele, se foi o JC primeiro. Foi sem querer, desculpa. Mas Imagina, já que eu levantei aqui, oi. digamos assim, se a gente puder, né, ter acesso ao seu e-mail, caso a gente precise tirar alguma dúvida. Opa! Vou pôr aqui também na apresentaçãozinha do Tá link. bom, obrigada, viu? De nada. JC?
Eu bati a mão, desculpe. Imagina! Obrigada. Gisele, tá aí, coloquei o e-mail no compartilhamento, tá? Mas eu vou estar enviando o e-mail para vocês, então aí também você pode me retornar no e-mail, a gente vai conversando, tá? Então fiquem com Deus, sucesso aí, boas avaliações para todos. Obrigada, Tchau, professora. professor. Tchau. Obrigada, bom Obrigada, dia. gente. Obrigada, parabéns. Tchau. Ótimo final de semana a Obrigada, parabéns, todos. foi excelente. Foi ótimo mesmo.